As pessoas voltaram a prestar atenção nos seus pratos, fingindo que nada daquilo estava acontecendo. Um brinde à minha avó, insistiu Verônica. O dono do restaurante veio até a mesa. Por favor, comportem-se. Eles ficaram mais calmos por alguns instantes, mas logo voltaram a falar alto, dizer coisas sem sentido, agir de maneira inconveniente. O dono do restaurante tornou a voltar à mesa. Disse que não precisavam pagar a conta, mas que tinham que sair naquele minuto. Vamos economizar o dinheiro gasto com esses vinhos caríssimos, brincou Eduardo. É hora de sair daqui antes que esse homem mude de ideia. Mas o homem não ia mudar de ideia. Já estava puxando a cadeira de Verônica num gesto aparentemente cortês, cujo verdadeiro sentido era ajudá-la a levantar-se o mais rápido possível. Foram para o meio da pequena praça, no centro da cidade. Verônica olhou seu quarto no convento, e a embriaguez passou por um instante. Tornou a lembrar-se do dia que quis morrer. Compre mais vinho, pediu a Eduardo. Havia um bar ali perto. Eduardo trouxe 2 garrafas, e os dois sentaram e continuaram a beber. O que há de errado com a interpretação da minha avó? Perguntou Verônica. Eduardo estava tão bêbado que foi preciso um grande esforço para lembrar-se do que dissera no restaurante, mas conseguiu. Sua avó disse que a mulher estava pisando aquela cobra porque o amor tem que dominar o bem e o mal. É uma bonita e romântica interpretação, mas não é nada disso, porque eu já vi essa imagem, e ela é uma das visões do paraíso que eu imaginava pintar. Eu já tinha me perguntado por que sempre retratavam a Virgem dessa maneira. Por quê? Porque a Virgem, a energia da feminina, é a grande dominadora da serpente, que significa sabedoria. Se você reparar no anel do médico do Dr. Igor, verá que ele tem o símbolo dos médicos, 2 serpentes enroladas num bastão. O amor está acima da sabedoria, como a Virgem está sobre a serpente. Para ela, tudo é inspiração. Ela não fica julgando o bem e o mal. Sabe o que mais? Disse Verônica. A Virgem nunca ligou para o que os outros estavam pensando. Imagine ter que explicar a todo mundo a história do Espírito Santo. Ela não explicou nada, só disse. Aconteceu assim. Sabe o que os outros devem ter dito? Claro que sei. Que ela estava louca. Os dois riram. Verônica levantou o copo. Parabéns. Você devia pintar essas visões do paraíso, ao invés de ficar falando. Começarei por você, respondeu Eduardo. Ao lado da pequena praça existe um pequeno monte. Em cima do pequeno monte existe um pequeno castelo. Verônica e Eduardo subiram o caminho inclinado, blasfemando e rindo, escorregando no gelo e reclamando do cansaço. Ao lado do castelo existe uma grua gigantesca, amarela. Para quem vem à cidade pela primeira vez, aquela grua dá a impressão de que estão reformando o castelo e que em breve ele será completamente restaurado. Os habitantes da cidade, porém, sabem que a grua está ali há muitos anos, embora ninguém saiba a verdadeira razão. Verônica contou a Eduardo que quando se pede às crianças do jardim de infância para desenhar o castelo da cidade, elas sempre colocam a grua no desenho. Aliás, a grua está sempre bem mais conservada que o castelo. Eduardo riu. Você devia estar morta, comentou, ainda sob o efeito do álcool, mas com a voz mostrando um certo medo. Seu coração não devia ter aguentado essa subida. Verônica deu-lhe um demorado beijo. Olhe bem para o meu rosto, disse ela. Guarde-o com os olhos de sua alma, para que possa reproduzi-lo um dia. Se quiser, comece por ele, mas volte a pintar. Esse é meu único pedido. Você acredita em Deus? Acredito. Então você vai jurar, pelo Deus em que você acredita, que irá me pintar. Eu juro. E que depois de me pintar, irá continuar pintando. Não sei se posso jurar isso. Pode. E vou lhe dizer mais. Obrigada por ter dado um sentido à minha vida. Eu vim a esse mundo para passar por tudo que passei.
tentar suicídio, destruir meu coração, encontrar você, subir esse castelo e deixar que você gravasse meu rosto em sua alma. Esta é a única razão pela qual eu vim ao mundo. Fazer com que você retornasse ao caminho que interrompeu. Não faça que eu sinta que minha vida foi inútil. Talvez seja cedo demais ou tarde demais. Porém, da mesma maneira que você fez comigo, eu quero dizer: te amo. Não precisa acreditar. Talvez seja uma bobagem, uma fantasia minha. Verônica abraçou-se a Eduardo e pediu a Deus, em que ela não acreditava, que a levasse naquele momento. Fechou os olhos. Sentiu que ele também fazia o mesmo. E o sono veio, profundo, sem sonhos. A morte era doce. Cheirava vinho e acariciava seus cabelos. Eduardo sentiu que alguém lhe cutucava no ombro. Quando abriu os olhos, o dia começava a amanhecer. Vocês podem ir para o abrigo da prefeitura, disse o guarda. Vão congelar se continuarem aqui. Em uma fração de segundo, ele lembrou-se de tudo que tinha se passado na noite anterior. Nos seus braços estava uma mulher encolhida. Ela está morta. Mas a mulher se mexeu e abriu os olhos. O que está vendo? Perguntou Verônica. Nada, respondeu Eduardo, levantando. Ou melhor, um milagre. Mais um dia de vida. Assim que Dr. Igor entrou no escritório e acendeu a luz, o dia continuava a amanhecer tarde, e aquele inverno estava durando além do necessário. Um enfermeiro bateu em sua porta. Começou cedo hoje, disse ele. Ia ser um dia complicado, por causa da conversa com a garota. Preparara-se para isso durante toda a semana, e na noite anterior mal conseguia dormir. Tenho notícias alarmantes, disse o enfermeiro. 2 dos internos desapareceram. O filho do embaixador e a menina com problema do coração. Vocês são uns incompetentes. A segurança desse hospital sempre deixou muito a desejar. É que ninguém tentou fugir antes, respondeu o enfermeiro assustado. Não sabíamos que era possível. Sai daqui. Tenho que preparar um relatório para os donos, notificar a polícia, tomar uma série de providências. E diga que não posso mais ser interrompido, porque essas coisas levam horas. O enfermeiro saiu, pálido, sabendo que parte daquele grande problema terminaria caindo nos seus ombros, porque é assim que os poderosos agem com os mais fracos. Com toda certeza estaria despedido antes que o dia terminasse. Dr. Igor pegou um bloco, colocou em cima da mesa e ia começar suas anotações, quando resolveu mudar de ideia. Apagou a luz. Deixou-se ficar no escritório precariamente iluminado pelo sol que ainda estava nascendo e sorriu. Tinha conseguido. Daqui a pouco tomaria as notas necessárias, relatando a única cura conhecida para o vitríolo, a consciência da vida, e dizendo qual medicamento que empregara em seu primeiro grande teste com os pacientes, a consciência da morte. Talvez existissem outros medicamentos, mas Dr. Igor decidira concentrar sua tese no único que tivera a oportunidade de experimentar cientificamente, graças a uma menina que entrara sem querer em seu destino. Viera num estado gravíssimo, com intoxicação séria e início de coma. Ficara entre a vida e a morte por quase uma semana, tempo necessário para que ele tivesse a brilhante ideia de seu experimento. Tudo dependia de apenas uma coisa: da capacidade da menina sobreviver. E ela sobreviveu, sem nenhuma consequência séria ou problema irreversível. Se cuidasse de sua saúde, podia viver tanto ou mais que ele. Mas Dr. Igor era o único que sabia disso, como sabia também que os suicidas frustrados tendem a repetir seu gesto mais cedo ou mais tarde. Por que não utilizá-la como cobaia para ver se conseguia eliminar o vitríolo ou a amargura do seu organismo? E Dr. Igor concebera seu plano. Aplicando um remédio conhecido como fenotal, conseguira simular os efeitos do ataque do coração. Durante uma semana, ela recebera injeções da droga e devia ter ficado muito assustada, porque tinha tempo de pensar na morte e de rever sua própria vida.
Dessa maneira, conforme a tese do Dr. Igor, a consciência da morte nos anima a viver mais, seria o título do capítulo final do seu trabalho. A menina passou a eliminar o vitríolo de seu organismo e possivelmente não repetiria seu ato. Hoje iria encontrar-se com ela e dizer que, graças às injeções, tinha conseguido reverter totalmente o quadro dos ataques cardíacos. A fuga de Verônica lhe poupara a desagradável experiência de mentir mais uma vez. O que Dr. Igor não contava era com o efeito contagiante de uma cura por envenenamento de vitríolo. Muita gente em Villette ficara assustada com a consciência da morte lenta e irreparável. Todos deviam estar pensando no que estavam perdendo, sendo forçados a reavaliar suas próprias vidas. Mari viera pedir alta. Outros doentes estavam pedindo a revisão de seus casos. A situação do filho do embaixador era a mais preocupante, porque ele simplesmente desaparecera, na certa, tentando ajudar Verônica a fugir. Talvez ainda estejam juntos, pensou. De qualquer maneira, o filho do embaixador sabia o endereço de Villette se quisesse voltar. Dr. Igor estava entusiasmado demais com os resultados, para ficar prestando atenção a coisas pequenas. Por alguns instantes teve outra dúvida. Cedo ou tarde, Verônica se daria conta de que não ia morrer do coração. Na certa, procuraria um especialista, e esse lhe diria que tudo em seu organismo está perfeitamente normal. Nesse momento, ela acharia que o médico que cuidou dela em Villette era um incompetente total. Mas todos os homens que ousam pesquisar assuntos proibidos precisam de uma certa coragem e uma dose de incompreensão. Mas, e durante os dias que ela teria que viver com medo da morte iminente? Dr. Igor ponderou longamente os argumentos e decidiu. Não era nada grave. Ela ia considerar cada dia um milagre, o que não deixa de ser. Em se considerando todas as probabilidades que ocorram coisas inesperadas em cada segundo de nossa frágil existência. Reparou que os raios de sol já estavam se tornando mais fortes, o que significava que os internos, a essa hora, deviam estar tomando café da manhã. Em breve, sua antessala estaria cheia. Os problemas rotineiros voltariam, e era melhor começar a tomar logo as notas de sua tese. Meticulosamente começou a escrever o experimento de Verônica. Deixaria para preencher mais tarde os relatórios sobre a falta de condições do prédio.